em fazer uma lista com todos os livros que eu li, mas a verdade foi que eu desisti dessa ideia e trouxe mais uma vez categorias completamente arbitrárias para falar só do que eu tava afim de falar. Fiz uma lista dos 10 mais do ano e antes de revelar esses livros, eu fiz umas categoriazinhas loucas aí pra falar de alguns livros. E se você aguentar chegar ao final desse vídeo, tem uma surpresinha lá pra vocês. Então tá bom. Bom, o primeiro livro do ano, já vamos meter o pé assim no peito, que vai ser o erro do ano. Eu poderia colocar que foi o pior livro do ano, ou o livro mais decepcionante do ano, mas eu decidi colocar como um erro, porque eu acho que a culpa foi minha mesmo. O livro se chama Do Que Eu Falo Quando Eu Falo de Corrida, do Haruki Murakami. E eu gosto muito de Haruki Murakami, eu acho o título desse livro maravilhoso, eu tava esperando um livro super poético. Eu tava curiosa pra saber do que ele falava quando ele falava de corrida, e a verdade é que ele fala de corrida mesmo. Foi uma frustração. É uma autobiografia dele correndo maratonas. E foi isso. E eu fiquei tão irritada, porque eu queria tanto ler esse livro há tanto tempo. E eu, sei lá, eu tava esperando outra coisa, mas o erro foi meu mesmo, que não leio sinopses, então é isso aí. Esse foi o meu grande erro desse ano. Outra categoria é livro de não ficção, e eu li até bastante livros de não ficção esse ano. Eu poderia citar vários, mas eu escolhi 3. Era pra ser só um, talvez 2, mais 3, então vamos lá. Eu li hashtag Meu Amigo Secreto, eu acho ridículo falar hashtag, mas enfim, o livro tem esse título, o que eu posso fazer? Hashtag Meu Amigo Secreto é um livro escrito pelas meninas do coletivo Não Me Calo, é um livro excelente, 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 é quase como uma bíblia do feminismo, mas não é tão teórico, assim, não sei. Eu acho que é meio errado eu falar que qualquer coisa é a bíblia do feminismo, que não Simone de Beauvoir e o seu segundo sexo. Mas ele é como se fosse, porque ele fala de vários assuntos desse universo, totalmente explicado, cheio de dados, cheio de argumento. Então, assim, livro de cabeceira pra você que quer discutir na mesa de família no domingo, entendeu? Ou se não, se você perceber ali que a sua tia tá tentando entrar nesse assunto, você pode dar esse livro pra ela. Sério, o livro é muito bom, vai falar de aborto, vai falar de maternidade compulsória, vai falar de mulheres no mercado de trabalho, vai falar de níveis, de números de estupro na sociedade. Ele vai embasar muita coisa e vai trazer assim, mastigado. Não é um livro cheio de argumentos teóricos ou conceitos teóricos, ele vai trazer dados. E depois que você lê esse livro, você ainda acreditar que a sociedade não precisa de feminismo, aí eu não sei o que fazer com você, porque não tem como. Outro livro dessa categoria é Eu Sou Malala. Eu sei, vocês já leram esse livro, todo mundo já leu esse livro, mas eu não tinha lido ainda. É o livro que conta a história da Malala, que é uma menina do Paquistão que lutou pelos direitos das mulheres de irem à escola. E aí, por isso ela levou uma bala na cabeça. E a gente não precisa de feminismo. Eu tô ficando chata, né? Pois bem, o livro da Malala é uma biografia dela e do que ela fez nesses 16 anos de vida, porque ela levou um tiro, como ela sobreviveu, enfim, a história dela é realmente, perdão aí pelo trocadilho, um tiro no peito, porque você vai querer morrer, assim, você vai pensar nos seus privilégios, pensar que você pode simplesmente estudar e que tinha uma menina lá lutando por isso. E cara, né, sempre que eu leio esses livros relacionados a essas culturas que são muito piores do que as nossas, onde as mulheres não têm praticamente nenhum direito básico, eu fico transtornada, porque é sempre um choque de realidade horrível. E o último livro dessa categoria é o Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie, que na verdade é um discurso dela, ele custa acho que R$10, é um livrinho super pequenininho, que eu também acho extremamente necessário. É basicamente um compilado de historinhas e vivências dela mesma, sendo uma mulher e sofrendo diversos tipos de preconceito, para demonstrar o porquê que a gente deve lutar por essa causa. Outra leitura obrigatória. Próxima categoria se chama Outro Bônus. Eu sou tão cara de pau que eu não criei nenhum nome pra ela. É só porque eu queria falar mesmo de um livro que eu li, que tem uma série que eu descobri pouco depois de ler e que eu achei incrível, que é E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Eu só tinha lido um livro da Agatha Christie na minha vida há anos atrás, que é O Assassinato no Expresso Oriente, e eu amei. Eu amei tanto, eu li em uma tarde só. Eu comecei a ler e não consegui mais parar. E mesmo assim eu nunca mais peguei nenhum outro Agatha Christie pra ler. Sei lá, eu acho que ela tem tanto livro que eu fico confusa e desisto até de começar. Mas esse ano eu ganhei de presente do meu namorado E Não Sobrou Nenhum, que era uma história que eu tava curiosa pra ler há muito tempo, né? Que é a antiga O Caso dos 10 Negrinhos, que mudou de nome.
E aí eu li, e mais uma vez eu li em uma sentada. Eu acho que minha questão com a Agatha Christie é essa, eu pego e leio de uma vez. E eu achei a história muito legal. Eu gostei menos ainda do que Assassinato no Expresso Oriente, mas também assim, Assassinato no Expresso Oriente eu li já tem bastante tempo. Eu nem lembro direito o que acontece, mas eu lembro que eu amei. E esse eu amei um pouco menos, mas eu li igualmente rápido e fiquei igualmente louca ali tentando investigar o caso. Depois que eu terminei o livro, eu descobri que tem uma série em 3 capítulos da BBC. Cada capítulo tem 1 hora e é a história do livro, né? Sei lá, ao invés de fazer um filme, eles foram lá e fizeram uma série em 3 capítulos para poder desenvolver melhor. E a série é muito boa, eu assisti com meu namorado e nós dois adoramos. A gente assistiu mega rápido também, então fica aí esse combo, o livro e a série, e não sobrou nenhum. Pra quem gosta de suspense, de livro policial, assim, é uma boa pedida. Outra categoria, o livro mais pesado do ano, e não tinha como não ser Não Conte para a Mamãe, da Toni Maguire. Gente, esse livro é muito difícil falar dele, porque ele é uma bomba. Ele é um livro também de não ficção, né? Ele é autobiográfico e ele conta a história da Toni, que ela foi estuprada pelo próprio pai a partir dos 8 anos de idade, ou um pouco menos até. E é uma história horrível, é uma história horrível, é uma história de abandono, é uma história de abuso, é um livro que você sente nojo lendo. Então assim, eu não recomendo pra quem é sensível ou pra quem tem algum gatilho relacionado a isso, porque é realmente pesado. Eu fiz uma resenha escrita dele no meu Medium, eu vou colocar o link aqui na descrição, porque eu nem quero mais falar muito dele, mas só que ele precisava aparecer aqui. Última categoria antes da gente ir para os 10 mais é o livro diferentão do ano, e não tinha como não colocar esse, que é um livro da Intrínseca, que eu falei direito nele aqui quando eu fiz um vídeo no início do ano com as leituras do bimestre. Para conferir mais detalhes, cliquem aqui no link que eu vou deixar desse vídeo. Mas esse não tinha como não ser o livro diferentão, porque ele é o livro com o melhor projeto editorial que eu já vi. A Intrínseca arrasou, o projeto ficou igualzinho o do livro original. Se bobear, ficou melhor, porque as editoras brasileiras estão dando um banho nas editoras lá de fora, mas enfim, não vou falar disso nesse vídeo. É um livro muito interessante, porque ele é um meta-livro. A história que você vai acompanhar é a história de 2 pessoas que leram esse livro e fizeram anotações, tiveram um verdadeiro diálogo na lateral das páginas. Então você vai ler a história e vai ler o que as pessoas estavam achando dessa história, e essas pessoas estão tentando juntas desvendar o mistério do sumiço do autor dessa história. Então assim, é uma história muito louca, muito diferente, que eu acho que vale a pena conferir. Mas para mais detalhes vocês podem clicar aqui no link que eu vou colocar do outro vídeo. E agora chegamos aos 10 mais do ano, e assim, eu vou explicar de novo que esse canal ele segue o coração. Então eu fiz essa lista de forma rápida, sem pensar demais, porque senão eu ia ficar louca. Eu fui pensando nos livros que me fizeram sentir, não que necessariamente fossem os mais bem escritos ou os melhores avaliados, mas sim o que me chamou a atenção, que fez o meu coração bater mais forte. Visitas. Então, enfim, eu fiz de uma vez e é isso aí. Em 10º lugar, eu coloquei A Máquina, da Adriana Falcão. E quem não leu a Adriana Falcão, leia. Leia, porque ela é maravilhosa, essa mulher. Ela escreveu o meu 2º livro favorito da vida, que é Luna Clara e Apolo 11. Eu amo de paixão esse livro, dá vontade de mastigar, de tão fofo que ele é. E com A Máquina não foi diferente, é um livro curtíssimo, eu também li em uma sentada. É a história do Antônio, que é apaixonado pela Karina, mas eles moram numa cidadezinha minúscula, eu esqueci o nome da cidade, mas tudo nas histórias da Adriana Falcão é muito engraçado, muito fofinho. Então o nome da cidade também é diferentão. E eles moram nessa cidadezinha do interior e tudo que o Antônio quer é ficar com a Karina, mas a Karina quer descobrir o mundo. Então ele resolve que ele vai trazer o mundo pra Karina, e ele vai construir uma máquina pra isso. E é muito, muito, muito fofo. Todas as pessoas da cidade querem saber o que vai acontecer e vai todo mundo pro meio da praça porque eles querem ver a máquina funcionando. É uma história que realmente dá vontade de mastigar e é super rapidinha, eu recomendo que vocês leiam. Em 9º lugar eu coloquei A Garota no Trem, que é um livro que virou filme esse ano, então muita gente já deve ter ouvido falar, mas é um livro pesadíssimo também e muito bom. É um thriller meio psicológico, meio... Como seria não meio psicológico? É um thriller psicológico, mas também um suspense, um mistério. Conta a história de uma mulher, a Rachel, que ela perdeu o marido, ela perdeu o emprego e ela está se tornando uma alcoólatra. E ela vive na casa da amiga dela, né? Ela divide o quarto, divide o apartamento com uma amiga, e ela não conta que ela perdeu o emprego, de forma que ela continua todos os dias pegando o trem pra ir
enfim, o mesmo trem que ela pegava quando ela trabalhava, ida e volta, e fica observando as coisas pelo caminho, desenhando e tal. E esse trem, ele passa pela antiga casa dela, que era onde ela morava com o marido, e que hoje em dia ele mora com a nova esposa. E ao lado dessa casa fica um casal que ela considera ter a vida perfeita. Ela inventa uma história para esse casal, ela cria nomes para eles, e ela vai desenvolvendo essa história na cabeça dela à medida que ela passa por aquela casa. Acontece que a vida dessas pessoas não é nem de longe tão perfeita assim, e um dia essa garota desaparece, essa garota desse casal, né? E ela tira não sei de onde que ela sabe quem foi o culpado, só porque um dia antes ela viu essa garota beijando outro cara que não era o marido. Só que aí muita coisa começa a acontecer. O ex-marido dela que fala que ela... O ex-marido dela e a nova esposa dele falam que ela é maluca, que ela fica perseguindo os dois. E eles viram ela nesse dia que a menina desapareceu ali pela Redondeza. E eles tentam colocar a culpa em cima dela. E na verdade, como ela tava muito bêbada, nem ela sabe. Então a história vai se desenvolvendo. Tem essa intriga de o que aconteceu com a garota e a gente não consegue saber nem se foi a própria Rachel ou não que causou esse desaparecimento. E o livro é em polinarrativa, algo que eu considero que agrega demais, porque a gente pode entrar em contato com diversas versões da história, e eu sempre acho que a narrativa fica mais completa quando acontece dessa forma. Se bem feita, é claro, mas enfim, é um livro muito louco e que eu cheguei no final e fiquei, what? E tem o filme também que é muito bom, então mesmo assim, se você não tiver a fim de ler, pega o filme pra assistir, são, sei lá, 2 horinhas, e é muito fiel ao livro. E assim, eu confesso que quando eu li o livro, eu não achei tão bom assim, eu achei massa. Só depois eu fui pensando mais na história e absorvendo, e eu acho que o recado que ela te passa, assim, no final de tudo, é muito importante, principalmente pra mulheres. E é isso, assistam, porque eu não posso dar spoiler. O 8º livro da lista é O Noite de Alface, é um nacional da Vanessa Bárbara. Eu sempre tinha ouvido falar da Vanessa Bárbara, mas nunca tinha lido nada dela, e esse foi o único livro que eu li dela até agora. Na verdade, eu tive que fazer um trabalho para pós e o professor exigiu que fosse uma resenha de um livro nacional. E aí eu escolhi esse da Vanessa Bárbara e eu adorei. É outro livro que dá vontade de mastigar, assim, porque ela vai falando... É assim, a história de um velhinho que ficou viúvo, né? E ele e a esposa dele não tiveram filhos. E o que eles faziam da vida era sentar no sofá e falar sobre a vida das pessoas da vizinhança. E ela descreve as pessoas das formas mais loucas e incríveis possíveis. Tipo, fulano era carteiro e sonhava em ser campeão de natação. Tipo, são sempre características que você não vai pensar em usar pra descrever as pessoas, e que ela usou, e que por isso ela fez a história ter tanta cor e tanta vida, porque você consegue imaginar aqueles personagens e eles ficam tão reais. E aí, de repente, eu descobri, porque eu não sou de ler... Hã? Quê? Correr? Vai acabar? 4 minutos. Eu não sabia, dá pra gravar mais depois? Eu fui pega mega desprevenida e descobri que tinha um suspense no livro, que não era só aquilo. Se fosse só aquela historinha cotidiana, pra mim já tava bom, mas ainda tinha um outro plot que deixou tudo mais engraçado e mais doido ainda, e eu amei a solução do caso. Não posso contar porque é spoiler, mas é um livro fininho, super gostoso. Eu acho que vocês deviam conhecer e prestigiar a escrita de uma mulher brasileira. 7º livro é O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Também tem um filme que saiu esse ano, então todo mundo já deve ter ouvido falar. O livro é, diria que bem diferente do filme, assim, não me decepcionei com o filme foi realmente uma adaptação, não foi a reprodução do livro, né, então eu não me incomodei, mas eu achei um livro... Eu achei que é um livro divertido. Conta a história desse lar de crianças peculiares, né? Que são crianças peculiares? São crianças diferentes, que fazem coisas diferentes, tipo essas coisas de circo, assim, engolem abelhas, ou tem 2 cabeças, ou tem cabeça na nuca. O autor, o Jason Riggs, ele juntou, assim, ele arranjou uma coleção de fotos antigas de bizarrices e ele montou a história em cima disso. Então foi uma reconstrução que ele fez, assim, super bacana. E ainda é uma série, né? Eu não li os outros 2, então eu não posso falar muito a respeito, mas tem toda uma história construída em cima desse mundo, dessas crianças peculiares, de quem as caça e da senhora Peregrine que as protege dentro desse orfanato, onde o tempo não passa e elas são crianças para sempre. Então, acho que para falar mais sobre a resolução da história eu teria que ler os outros 2 livros, vamos deixar pro ano que vem, ou enfim, mas eu achei um sensacional primeiro livro de série, me deu muita vontade de ler os outros, e assistam o filme que eu acho que vale a pena também. 6º livro
Mil e Uma Noites, volume 1. É o volume 1 só porque eu ainda não li o 2, mas é porque é um livrão, eu não teria capacidade de ler os dois livros ao mesmo tempo, e também porque as histórias meio que são repetitivas, então eu acabaria ficando cansada se eu emendasse, mas com certeza é um livro muito melhor do que eu esperava. Ano passado eu encafifei que eu queria ler As Mil e Uma Noites, até que eu finalmente comprei o box, porque tava R$36 na Amazon, mas depois que eu comprei eu olhei e falei, tá, o que eu vou fazer com isso? Por que eu fui inventar isso? Mas aí eu fui pegar pra folhear e de repente eu tava na página 100. É muito engraçado, esses árabes são muito malucos, as histórias são surreais. E o que eu acho mais engraçado no livro é o valor que eles dão pras histórias contadas por aí, enfim. É muito engraçado conhecer esses livros, entrar em contato com outras culturas e perceber o valor que eles dão pras coisas. Lá na Arábia, eu não sei se é realmente assim, mas o que dá a entender no livro é que as histórias valem dinheiro. As pessoas às vezes eram condenadas à morte e elas faziam apostas com o sultão que se ele risse das histórias delas, eles seriam liberados da morte. Muita coisa acontece com as histórias como moeda de troca, e aí dentro das histórias tem outras histórias, porque as pessoas contam histórias dentro das histórias, enfim. Tem muito mais do que Aladdin e Ali Baba e os 40 Ladrões, que é o que a gente conhece, sabe? Eu contei histórias verdadeiramente ricas e muito, muito, muito engraçadas. Eu gargalhava alto lendo esse livro. Então eu recomendo demais, assim. E o legal dele é que dá pra você ler, assim, de pouquinho. Às vezes decidir ler uma história por mês e tal. E fica completamente razoável. Você não precisa pegar e ler de uma vez, né? Porque são várias historinhas. Apesar de ter a história grande por trás, que é a da Sherazade, que é uma menina que resolveu se sacrificar casando com o sultão, porque o sultão decidiu que depois de ter sido traído por sua primeira mulher, ele se casaria cada noite com uma mulher do reino, e na noite de núpcias ele a mataria para que ele nunca fosse traído, né? Então ele estava dizimando a população feminina do reino, ele casava e matava noite após noite, e a Sherazade resolveu se sacrificar para isso, garantindo pro pai dela que ele podia dar ela em casamento pro sultão e que ela não iria morrer, porque ela ia enrolar o rei contando uma história por noite. Não são 1001 histórias, porque ela sempre deixa um pedaço da história pro dia seguinte. Às vezes uma história envolve muitas, muitas noites, mas como o sultão tá sempre curioso, ele deixa ela viver mais uma noite para que ele possa ouvir mais um pedaço da história, enfim. É muito bom, é muito engraçado e óbvio, né? É engraçado, assim, pra gente lendo enquanto ficção. Mas a verdade é que tudo lá na Arábia é cheio de barbaridades e pessoas tendo as cabeças cortadas por aí. Mas enfim, quando você lê enquanto ficção, eu juro que é engraçado. Quinto livro, A Assinatura de Todas as Coisas, da Elizabeth Gilbert, que é a autora de Comer, Rezar e Amar. Eu amei tanto esse livro, tanto. É um romance de formação, basicamente, assim, que conta a história da Alma Whittaker, que ela nasceu por volta, assim, de 1800, e conta a história dela do momento em que ela nasce até o momento que ela morre, de tudo que ela viveu sendo uma mulher durante esse período, e sendo uma mulher com aspirações diferentes. Ela queria ser botânica, ela queria estudar, ela queria escrever livros sobre isso, ela queria ser uma cientista, e ela tinha sexualidade extremamente aflorada. Desde pequena ela encontrou um livro dentro da biblioteca dos pais dela que falava sobre o corpo humano e sobre sexualidade, então ela tinha um interesse enorme nisso e ela tinha que esconder, porque uma mulher não pode ter esse tipo de interesse. Enfim, eu acho esse livro genial, porque ele é um romance sobre a vida de uma mulher. E bem que dizem, né, que quando um homem escreve um livro sobre a história de um homem, ele está falando sobre a humanidade. Mas quando uma mulher escreve um livro sobre a história de uma mulher, ela está falando com mulheres, ou sobre mulheres. E, né, precisamos quebrar essa teoria ridícula de que as coisas são assim. É um livro escrito por uma mulher sobre uma mulher, e é um livro incrível e vocês deviam ler. Só isso que eu tenho pra dizer. O próximo livro, o quarto livro da lista, é O Menino no Alto da Montanha, de John Boyne, que também escreveu O Menino do Pijama Listrado, que até então era o único livro dele que eu tinha lido. E eu gostei muito mais de O Menino no Alto da Montanha, assim, eu amei esse livro. Eu fico besta como o John Boyne tem a capacidade de falar sobre assuntos extremamente pesados de uma forma leve. Ele vai escrevendo, e é tão leve assim a narrativa, e de repente você toma um socão, porque o assunto é pesadíssimo. Esse livro também fala de Segunda Guerra, e ele fala de um menino que perdeu os pais e que vai morar, então, na casa de uma tia dele, que é governanta de Adolf Hitler. Então esse menino vai parar na casa do Hitler. E esse livro ele fala do poder do discurso, principalmente em cima de crianças.
Porque o que esse menino escutava de Adolf Hitler? E por que ele passou a acreditar em coisas que ele não acreditaria se ele tivesse tido outra criação, sabe? Ele mostra como a gente acaba envolvido por palavras que não são nossas, por crenças que não são nossas e agindo de forma contraditória ao que a gente mesmo poderia pensar se a gente se permitisse olhar um pouquinho o outro lado das coisas. É um livro fininho, que vai te dar uma bordoada atrás da outra, que eu acho que devia ser lido na escola, assim, debatido, sabe? Porque é muito incrível, muito incrível. Terceiro livro da lista, chegamos ao top 3, é Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool, e eu amei tanto esse livro, é mais um que eu queria mastigar. Ele é cheio de açúcar, ele é um livro tão puro, ele é uma história de amizade entre duas crianças, ele é narrado por um adolescente, na verdade, de 14 anos, mas ainda com uma alma muito pura e muito infantil, um menino que perdeu a mãe, que era a pessoa mais importante da vida dele, e foi enviado pelo pai para um internato, cujo mote era um internato só para meninos, e eles estudavam navegação, e esse menino não entendia nada disso, mas ele foi parar lá, e ele conhece o garoto esquisito da escola, que eu não vou falar o que ele tem, porque ela não deixa claro no livro, então eu prefiro, enfim, que vocês leiam sem isso na mente, mas pra mim foi uma coisa tão óbvia que eu comecei a ler, eu já sabia, mas enfim, ele faz amizade com esse menino diferente, esquisito, por quem ninguém dá a mínima, e esse menino, ele tem um irmão desaparecido, que foi dado como morto, mas que ele cisma que ele tá vivo e que ele quer encontrar, e eles partem numa jornada juntos pra algum lugar nas estrelas, pra encontrar esse irmão, e é lindo demais, o livro tem lições lindas, é um livro fofo, é um livro poético, é um livro, enfim, que eu acho que todo mundo tinha que ler. Fora que o livro, enquanto objeto, já é maravilhoso, porque a Dark Side Books está arrasando total, e o livro é lindo, lindo, lindo. Eu não tô com os livros aqui, não tô mostrando os livros porque eu não tô em casa, tô viajando de férias, tô gravando assim do jeito que deu, mas ele é um livro muito fofo, no começo de cada capítulo tem uma constelação, a folha de guarda dele é linda, enfim. Ai, dá vontade de abraçar. Segundo livro, medalha de prata do ano, é Meio Sol Amarelo, da Chimamanda. Essa mulher é incrível, assim, eu tenho vontade de ler a lista de compras dela. Se ela escrevesse uma bula de remédio eu ia querer ler, porque ela é fantástica. Esse livro vai falar da guerra da secessão na Nigéria. E assim, eu não tenho muito a dizer sobre ele, além da frase, o mundo estava calado enquanto nós morríamos, porque é mais ou menos isso que acontece. Eles falam isso no livro para dizer que todo mundo no mundo se importa quando tem uma guerra acontecendo nos Estados Unidos ou uma guerra mundial acontecendo, mas a África vive em guerra, acontecem coisas terríveis por lá e o mundo continua calado, porque as pessoas são menores lá do que em outros lugares, a história deles não é levada em consideração. Enfim, mais uma vez a Chimamanda vem aí com uma coletânea de personagens fortíssimos e incríveis que você até esquece que é ficção e acha que ela tá escrevendo um livro documental, assim, porque você sente tudo aquilo na pele. Os relatos de guerra são incríveis, as vivências das pessoas ali, como elas iam sofrendo com aquilo, com a fome, com a miséria, porque o problema nunca é só a guerra, né? Nunca é só as bombas, só o tiroteio, só a possibilidade de você sair na rua e morrer. Tem tudo que tá em volta, tem a falta de alimentos, tem a desolação que acontece no lugar. Enfim, as vidas são ceifadas de jeitos muito, muito piores do que um tiro ou uma bomba. O medo da guerra faz com que tudo fique seco, com que tudo fique sem vida, com que as crianças não saibam o que é uma infância. É um livro incrível, é grosso, mas é maravilhoso. É triste, é pesado e maravilhoso, e você vai terminar querendo mais e levando paulada na cara. Eu sei que existe, ou deveria existir, espaço pra tudo, mas a gente vê todo dia no jornal um monte de fofoquinha e Danielle Vinitz vai às compras. Por que eu falei Danielle Vinitz? Não sei, mas enfim. E não vê que tem um monte de coisa horrível acontecendo pra além do nosso umbigo, que não é mostrada. Então é um livro muito importante pra gente lembrar disso. Também fiz um texto sobre ele na Pollen, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E chegamos à medalha de ouro do ano, que quase foi da Chimamanda, mas teve Tolstói, gente. Teve Tolstói, esse ano eu li Ana Karenina e eu não tenho o que dizer sobre esse livro. É um calhamaço, ele tem, se eu não me engano, 800 e tantas páginas, mas ele é incrível. Eu morria de medo de ler, porque meu primeiro russo foi Dostoiévski. Eu li Crime e Castigo com, sei lá, 16, 17 anos. E apesar de eu ter gostado do livro e guardar a memória dele até hoje, foi difícil, né? Porque o livro é difícil, a literatura é pesada, a narrativa é densa. E aí eu morria de medo de tudo quanto é russo que eu visse na minha frente. Eu ganhei Ana Karenina no final do ano passado.
E eu tava lá, deixando ele em banho-maria, até que esse ano eu resolvi ler em conjunto com algumas amigas, mas no fim das contas eu sou muito acelerada e eu acho que só eu acabei. Mas assim, é um livro maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A narrativa é incrível, é um livro grossão sobre assuntos pesados, assim, e fala de política, fala de um adultério feminino, né? Isso não é um spoiler, né? Esse é o mote principal do livro, mas dentro dessa história do adultério ele vai discutir política, ele vai discutir famílias, enfim, é uma novela das 6 gigante, assim, e que é muito gostosa de ler. E o Tolstói, assim, ele não tem pena das pessoas que estão lendo, não. Ele solta umas bordoadas na gente, assim, e ele é cru, mas a narrativa dele é tão boa que por mais que ele seja cru, você sente aquilo acontecer. O começo do livro é: todas as famílias felizes se parecem, as infelizes não. Todas as famílias infelizes são infelizes à sua maneira. E aí ele coloca uma segunda frase que é a seguinte: tudo era confusão na casa dos Oblonsky. De repente você se sente ali jogado no chão no meio da confusão, com criança fazendo birra, com comida sendo arremessada. Porque é isso que ele faz, ele se transporta para aquela história de uma forma que só ele consegue fazer, assim. Eu nunca li nada parecido com Tolstói e eu não sei se eu vou querer ler mais coisas dele, assim, porque eu gostei muito dessa história e eu tenho medo de não gostar das outras. Mas enfim, medalha de ouro total, com certeza um dos meus livros favoritos da vida, que eu recomendo pra todo mundo que tiver coragem de encarar um calhamaço clássico, porque eu sei que não é todo mundo que tem paciência ou vontade. Eu sou uma dessas pessoas que não encaram que eu não tenho paciência ou vontade. Então, assim, tem vários clássicos calhamaços que eu não tenho a menor vontade de ler. Então eu entendo totalmente o propósito, assim, de quem não quer ler. Mas se você tiver um mínimo de vontade, leia, porque é realmente muito bom. E é isso, gente. Esses foram os melhores do ano e alguns outros livros que eu considerei no início e falei. E a notícia que eu tenho pra dar é de que eu vou tentar manter um canal esse ano. Eu vou, gente, eu prometo que eu vou. Eu já tenho material gravado aí pra janeiro, então eu vou soltando. Se você chegou até o final, é porque talvez você goste de vir aqui ouvir o que eu tenho pra falar. Então, por isso que eu deixei essa notícia pro final, que é só pra quem realmente quisesse ouvir. Tá aí. Vai ter canal esse ano, vai ter canal esse ano! Vamos tentar fazer isso funcionar. Então, se você tá aí passando de bobeira e gostou, já se inscreve aqui embaixo, dê o seu joinha pra eu saber se você gostou. E em 2017 a gente vai papear sobre livros, sobre a vida, sobre o que mais der na telha. E eu espero bater muito papo com vocês aí por esse ano. Espero que 2016 não tenha sido muito difícil pra você. E que em 2017 a gente esteja aí junto, que você tenha um ano legal. E eu também, né? Porque eu mereço. Então é isso. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau! Tô na casa da minha avó e aqui é assim, cada hora entra alguém. Não tem problema nenhum, tio. Depois a gente edita. Não, tem aqui, ó. Não, daí a vovó vai achar que a gente tá fazendo o que não devia aqui. É melhor deixar aberto. Eu falo mais, eles estão no estúdio. No estúdio.